Por favor, digam assim comigo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Agora digam comigo: meu Deus, eu quero me apropriar destas regras, destes códigos, destas chaves que já estão no meu DNA e são responsáveis por fazer de mim mais que vencedor. Amém. Amém. Glória a Deus. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra não encontre nenhuma barreira em nós, mas que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber a tua palavra, direcionamento de vida, de transformação, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Esse é o terceiro domingo que estamos tratando a respeito do DNA de vencedor. Sempre é importante lembrar que nós estamos buscando dentro do seguinte entendimento: dentro de nós existe uma fórmula para vencer. Fomos feitos de novo por Deus no momento em que nos entregamos a Ele. Surgiu um novo homem, surgiu uma nova criatura, e este novo homem, essa nova criatura, precisa fazer a leitura deste novo DNA que o Senhor colocou em nós. E neste DNA está a receita de viver uma vida abundante. Neste DNA está a receita de vivermos uma vida plena. E cada domingo nós estamos tratando de uma chave que está nesse DNA. Nós já falamos a respeito da adoração e justificamos. Eu preciso entender que a adoração faz parte do DNA do vencedor, porque a adoração é que me faz colocar Deus no centro de todas as coisas da minha vida. E não existe possibilidade de eu ser um vencedor verdadeiramente se eu não tiver Deus no centro de todas as coisas. Quando eu coloco Deus no centro de todas as coisas, então eu sou um vencedor. No segundo domingo nós tratamos sobre visão. Eu preciso ter visão, eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu não posso perder tempo nessa vida. Nós não viemos aqui para passear, nós viemos nessa vida com um propósito. E dentro desse propósito eu tenho que enxergar o que Deus reservou para mim. E eu também preciso dizer para Ele o que eu sonho. Inclusive para que Ele diga: oh meu filho, é isso aí mesmo que eu tenho para você. Isso aí que você está enxergando é o que eu quero te dar. Aliás, deixa eu te contar, meu filho, esse sonho que você disse que é seu, foi eu que coloquei no teu coração. Essa visão que você está tendo, foi eu que te fiz enxergar. E é exatamente quando nós temos essa visão que os problemas se tornam menores, que as dificuldades se tornam menores. Por quê? Porque estamos enxergando lá na frente, sabemos onde queremos chegar. Então a gente se dispõe a enfrentar as lutas com um outro tipo de disposição. Que disposição? A disposição daquele que não vai ficar parado no meio da luta. Sabe que a luta vai ter começo, vai ter meio, mas vai ter fim. E este final, que a Bíblia diz que é melhor do que o começo, me fará levantar um troféu de vencedor em nome de Jesus. Numa categoria que a Bíblia inventou para nós. Uma categoria chamada, tem terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar e tem a nossa, mais que vencedor. Amém? E hoje,
dando continuidade a esse aprendizado, a essa investigação do nosso DNA, hoje nós vamos tratar sobre a terceira chave, que é a fé. A fé. Por favor, eu quero que vocês leiam esse versículo comigo, mas eu quero que vocês leiam como quem tem? Eu quero que vocês leiam como quem tem? 1, 2, 3. Leia para mim só o que está em branquito ali. Mais uma vez. Fé como esta. Está apontando para um tipo de fé. Jesus disse essas palavras por ocasião em que um centurião foi à sua procura. Centurião era um militar romano responsável por 100 soldados, e por isso o nome centurião. Ele era o responsável por uma centúria. Se você quiser ter um entendimento talvez um pouco mais claro da figura do centurião, é você pensar num sargento. É mais ou menos isso, porque ele era a figura que tinha um contato mais próximo com os seus soldados. Assim como acontece também com um sargento. O sargento tem um contato mais próximo com os soldados na hora de determinar tarefas e assim por diante. A gente percebe que ele tinha uma aproximação daqueles que estavam próximos dele, a mais do que apenas de trabalho, porque ele mostra o carinho ao procurar Jesus para falar de um servo. Ele diz que este servo estava paralítico. Ele diz que este servo estava em terrível sofrimento, e pediu a Jesus que Jesus fosse curá-lo. A resposta de Jesus foi muito direta. Jesus olha para este homem e diz: eu irei curá-lo. Logo em seguida, o centurião diz uma coisa que ninguém esperava. Ele disse: não, Senhor, o Senhor não precisa ir à minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Só para deixar bem claro, ele não estava falando isso porque a sua casa era uma casa simples, uma casa humilde, e Jesus era muito grande, muito importante para poder ir numa casa simples. Não era isso. Até porque a casa dele com certeza deveria ser uma casa muito boa, uma casa muito bonita, uma casa cheia de servos. Não era esse o problema. Quando ele diz que eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, ele está querendo dizer: é honra demais para mim. É uma honra que eu não mereço, receber tamanha autoridade na minha casa. Foi isso que ele pensou, e por isso ele disse: o senhor não precisa ir na minha casa. Sabe, Jesus, pela função que eu tenho, eu sei o que é autoridade. Existem pessoas acima de mim e eles falam e eu obedeço. E existem também pessoas a quem eu dou ordens. Eu digo para um homem: vai, e ele vai. Eu digo para o outro: vem, e ele vem. Eu sei o que é receber ordens e dar ordens. Eu sei o que é autoridade. E agora vem uma coisa extraordinária, gente. A gente não pode ler essa passagem como se fosse uma história qualquer de cura. Não é só isso. É uma lição forte demais de vida para mim e para você. Porque aquele homem consegue fazer identificações que quase ninguém conseguia fazer. Ele faz uma leitura de Jesus extraordinária. Naquele momento ele diz: não precisa ir na minha casa. Ele diz: dizes apenas uma palavra
e o meu servo será curado. Não precisa duas, não precisa o Senhor ir, não precisa mandar ninguém comigo, só uma palavra tua. Gente, naquele momento, aquele homem, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus, mas ele usou a autoridade dele apenas para fazer comparação, porque veja, a autoridade dele era uma autoridade terrena, era uma autoridade dada por César, era uma autoridade de um exército, era a autoridade de uma patente. Mas ele reconheceu que Jesus tinha autoridade sobrenatural. Ele reconheceu que Jesus podia dar ordens à natureza. Ele reconheceu que Jesus podia dar ordens a uma doença, dizendo: saia doença, e a doença teria que obedecer, porque quem estava falando tem autoridade sobre ela. Ele reconheceu isso. Esse homem, sendo romano, sem ter vivido todas as experiências de curas, de maravilhas, de milagres que o povo judeu experimentava desde que saiu da escravidão do Egito, ele não. Era natural que um judeu reconhecesse essa autoridade de Jesus, mas ele era um romano. Para você ter uma ideia, houve uma ocasião que Jesus ficou em pé num barco que estava no meio de uma tempestade e disse: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E quando isso aconteceu, os discípulos, um olha para a cara do outro: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Você está percebendo como aquele homem estava na dianteira dos próprios discípulos? Os discípulos viram tanta coisa e não conseguiram perceber nada. Mas aquele homem, que era um romano, que não tinha todas as experiências que o povo hebreu tinha com o sobrenatural, com o milagre, olhou para Jesus e falou: isso aqui é autoridade, aqui é patente alta. Aqui é patente alta. Esse daqui tem poder e autoridade para só dizer para a doença ir embora, e ela tem que ir. E quando esse homem tem esse comportamento, é aí que Jesus nos mostra uma coisa muito especial. Porque quando Jesus diz: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta, significa então, se tem uma fé como esta, então tem outras. Não é qualquer fé que fez com que Jesus ficasse admirado. Pesquisando um pouquinho na Bíblia, eu percebi, por exemplo, que você não encontra Jesus ficando maravilhado, admirado com coisas positivas como essa. Um outro momento que você encontra a Bíblia falando que Jesus ficou admirado, a Bíblia diz que ele ficou admirado com a incredulidade das pessoas. Então é uma coisa rara. Jesus ficou admirado, isso é raro. Jesus falou fé como esta. Então tem algum segredo aí para a gente prestar atenção. Que fé que nós estamos usando? A fé que nós usamos é uma fé que também deixa Jesus admirado com a gente. Se ele fala como esta, existem outros tipos de fé. Ainda que quando você questiona uma pessoa sobre fé, ela fica até ofendida em imaginar que você está querendo dizer que ela tem pouca fé ou que ela não tem fé. Não, eu tenho muita fé. Todo mundo diz que tem fé. Mas que tipo de fé é essa? O primeiro tipo de fé que eu quero lhe apresentar, e talvez seja um dos mais comuns, é a fé que depende dos outros.
Ele acredita porque os outros estão acreditando. Ele faz porque os outros estão fazendo. Ele vai porque os outros estão indo. E eu vou te dar exemplos para você identificar com clareza esse tipo de fé, que é uma fé, mas é um tipo de fé que eu não sei se é das mais interessantes. Já ouviu isso? O filho chega com a mãe: mãe, eu tenho uma entrevista de emprego para fazer amanhã, segunda-feira, viu? Ó, a senhora reza aí para mim, viu? Ô meu filho, você mesmo pode orar, você mesmo pode falar com Deus. Não, eu não sei não, a senhora que sabe. E a senhora, ele vai ouvir. Eu te pergunto, isso é uma fé ou não? É. Só que é uma fé que está na total dependência de uma outra pessoa. Ele está dependendo da fé que a mãe tem. A fé que a mãe tem. Tem muito marido que faz isso também. Amor, vamos comigo para a igreja? Não, pai, essa igreja aí eu não piso não. Não gosto de negócio de igreja não. Deus me livre, tem mais coisa para fazer. Ficar ouvindo esse pastor aí, quer fazer lavagem cerebral na minha cabeça. Aí passa uns 2, 3 dias, tem lá um aperreio, uma discussão séria que ele tem lá no trabalho. Ô mulher, você reza aí, viu? Reza aí que tem umas coisas difíceis para resolver lá no trabalho. Tá bom, amor, eu vou orar assim por você. Peça aí pro teu pastor também. Você acha que essas coisas que eu estou falando acontecem ou não? Ou seja, são pessoas que têm uma fé, mas é uma fé que está dependendo de outros. Depende do pastor, depende da esposa. Às vezes acontece ao contrário também. É a esposa que depende dessa fé do seu marido, do seu esposo. É mais raro, mas também acontece. É o filho. São as pessoas na igreja. Ei fulano, você vai para o culto hoje? Rapaz, hoje não dá, eu estou trabalhando e tal. Tá. E você? Então também não vou. Ou então, ela ia, ela poderia vir, mas ela disse que então ela não vai. Por que tem então? Porque o outro não foi, o amigo não foi, a namorada não foi, o namorado não foi. Então por que eu vou? Se o outro não vai, o que eu vou fazer lá? Sem a outra pessoa comigo. São pessoas que estão dependendo dos outros. O interessante é que dentre todos os riscos que existem, vamos lá, alguns. Primeiro, o dia que esta pessoa falhar na sua fé, o outro também falha. Vai ser como se fosse um efeito dominó. Como ele tem uma fé embasada no outro, se o outro falhar, então essa pessoa também deixa de crer em Deus. Olha como é sério. Ela deixa de crer em Deus, ela deixa de buscar a Deus, ela deixa de confiar em Deus. Por quê? Porque a outra pessoa, que talvez ela nem percebia antes de eu falar sobre isso aqui, ela nem percebia, mas essa outra pessoa que está sendo a base da sua fé, ela crê em Deus, mas através desse intermediário, através dessa outra pessoa. O outro problema, essa pessoa, ela pode estar seguindo alguém que de verdade tem uma fé robusta, verdadeira, consistente. Então por isso ela se move, ela se movimenta dentro da sua fé. Aí tem o outro que está seguindo. Só que esse outro que está seguindo está entrando no caminho do outro, não é o dele. Ele está entrando no que Deus preparou para aquele outro, não para ele. Mas ele está seguindo. Ele não está vivendo o seu próprio propósito, porque ele não tem fé para isso. Ele está vivendo o propósito do outro, acompanhando o outro em tudo que o outro faz. Meu Deus, como isso é sério. Porque isso vai significar perda de tempo, perda de bênçãos. E a vida é curta. E Deus tem o propósito de fazer a gente viver essa vida abundante e não escassa. Vida abundante é com coisa acontecendo o tempo todo. Viver em novidade de vida. Como vocês cantaram agora há pouco aqui. Eu quero viver algo novo. No nome de Jesus.
Mas esse algo novo, olha para mim, é para você. Você não vive o novo do outro. Deus tem algo novo para você. Chama-se Kadashá. Algo fresco, novo, que o Senhor acaba de fazer e colocar logo embaixo o seu nome e o seu endereço. É para você, é seu, no nome de Jesus. Existem pessoas que estão vivendo uma manifestação de fé na dependência daquilo que se vê. Ele tem fé? Tem. Por quê? Porque ele está vendo coisas acontecerem. Uma das mais marcantes é a transformação da vida das pessoas. Você conhece uma pessoa que, meu Deus, aquela que a gente olha e diz, só a misericórdia. Conhece gente assim? Só a misericórdia. Que bênção! Porque então deu certo, porque é disso que nós precisamos, da misericórdia. Aí a misericórdia foi e alcançou aquela pessoa e transformou a vida dela. Você ficou um tempo sem vê-la, aí você encontra novamente, você fala, o que foi? O que está acontecendo com você? Por quê? Você é outra pessoa. Eu olho para você, eu vejo uma outra pessoa. O que está te acontecendo? Ah, que bom que você percebeu. Eu tive um encontro com Jesus. Rapaz, fui numa igreja, recebi a palavra. Quando eu vi, eu estava lá na frente, de mão levantada, entreguei minha vida para Jesus. As coisas começaram a mudar de verdade. Mas não é mudar do lado de fora não, mudou aqui dentro. Poxa, que bom que você percebeu. Aí a pessoa sai dali com a sua fé aumentada, porque ela viu em você algo novo acontecendo. Isso é lícito, é legal, não tem nenhum problema nisso. Você também acaba vendo milagres, gente, milagres. Coisas assim que você sabe que aquilo que aconteceu ou com você ou com uma pessoa que você estava acompanhando a história não teve relação com um medicamento, com um tratamento escolhido pelo competente médico que estava cuidando de você. Não teve. Você sabe, você mais do que ninguém sabe. Você passou por aquilo e sabe que foi Deus que operou coisas extraordinárias, fazendo desaparecer doenças, enfermidades, desaparecer tumores, desaparecer caroços. Ah, meus amados, como Deus já me deu o privilégio de ver coisas assim acontecer através da oração. Seja sincero comigo, e muito sincero, porque Deus não precisa de propaganda enganosa. Deus não precisa de propagandas exageradas. Ele é o Deus da verdade, apenas isso. Quem aqui que já passou por doenças e você foi curado, e você sabe melhor do que ninguém, que não foi o medicamento. Não estou desmerecendo, sabe, a ciência, não estou desmerecendo os médicos, louvado seja Deus por esses profissionais, mas eles mesmos também sabem que passam por situações que eles não sabem explicar como foi que aconteceu. Quem aqui já experimentou isso? Você foi curado e sabe que foi pelo poder de Deus, puro. Quem já aconteceu isso? Você é médica e levantou a mão também? Já aconteceu isso com você que é médica? Não é interessante isso? Não é interessante essa constatação? Aí quando você vê isso, o que acontece? Poxa, isso trabalha a nossa fé. Amém, irmãos? Amém? É bênção? Isso é fé? Ó, isso é fé? É. Mas tem um problema. Essa fé que depende do que você está vendo acontecer. E quando não acontecer? Porque pode não acontecer? Pode. Pode não acontecer. Porque Deus é soberano. Ele não age pela minha vontade ou pela sua vontade, contrariando a vontade dele, que é sempre a perfeita, boa e agradável. Então pode não acontecer. Você pode orar por uma pessoa que está doente, você ora por ela, e ela morre. Se a tua fé depende só do que você vê, você não viu o milagre, você não viu a bênção, você não viu a resposta, então você deixa de crer. Simples assim. Se a sua fé depende de ver, e você não viu acontecer alguma coisa que você pediu na sua vida,
Você não viu a solução que você buscava para um problema financeiro. Você não viu sua empresa ser livrada da falência. Você não viu um familiar seu ser curado, pelo contrário, piorou e de repente até perdeu a vida. Se você está baseando a sua fé no que você vê, quando não acontecer, você vai deixar de crer. Por isso, essa não é a fé que traz a admiração de Jesus. Essa fé é comum, gente. Me desculpe, mas como é que uma pessoa vai ficar indiferente e não vai ser impactada quando vê uma ação poderosa, vê peixe se multiplicando, pão se multiplicando? Todo mundo ali acreditou. Todo mundo foi atrás de Jesus. É fácil ver isso. É fácil você ver o milagre e conseguir acreditar e viver por isso. Mas o dia que isso não acontecer, você vai deixar de crer. E eu repito, tem hora que não acontece. Por quê? Porque Deus é soberano. Já adiantando, a minha fé verdadeira está no caráter de Deus. E sabe o que eu encontro no caráter de Deus? Sua bondade, seu poder, sua autoridade, sua lealdade, sua fidelidade. A sua infalibilidade está em Deus. Então quando eu enxergo tudo isso no caráter de Deus, eu pedi alguma coisa e não aconteceu, Deus sabe de verdade o que é melhor para mim. Eu achava que isso era bom, mas eu acho, e Deus é aquele que tem certeza de todas as coisas. Essa é a diferença. Então, sem arrudeio, qual é o terceiro tipo de fé? Que foi a fé que causou essa admiração, esse espanto em Jesus. É muito claro, eu vou ler a história. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Me dize uma palavra e o meu servo será curado. Então, essa é a fé que tem que estar no nosso DNA. A fé que depende de Deus. A fé na palavra de Deus. Sabe o que é interessante? Nos 3 cultos aconteceu a mesma coisa. Não há nenhuma reação mirabolante de vocês. É como se a própria igreja, escute, não estou criticando você não, é uma constatação. É como se a própria igreja estivesse esperando. Não tem. É simples assim. A fé verdadeira, ela não depende dos outros e não depende do que eu vejo. É uma fé firmada naquele que não pode mentir, naquele que não pode falhar, porque é Deus, porque Ele é Deus. A palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Se você quiser, apenas ouça a leitura. 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. É o Deus que não falha. É o Deus que não mente. É o Deus que não se arrepende da promessa que fez para mim e para você. E eu preciso aprender a crer tão somente nisso. Pastor, eu já entendi. Não tem I. Pastor, eu entendi, mas não tem mas. É isso que o Senhor espera de nós. Qualquer outra coisa além disso vem no depois.
Ah, mas eu pedi, não aconteceu e eu não posso falar mais, eu não posso perguntar o porquê. Aguarda, já já você vai agradecer pelo que não aconteceu e que você achava que era o melhor, e aí sim você vai estar vivendo o melhor que Deus preparou para você, porque Ele tem caminhos diferentes dos seus. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Você sabe o que a palavra de Deus diz sobre a diferença da minha maneira de pensar e a maneira de Deus? Ele diz assim lá em Isaías 54: a distância entre os pensamentos, os meus pensamentos e os seus pensamentos é mais ou menos assim, a distância que tem entre o céu e a terra. Qual é mesmo? Essa é a distância, essa é a diferença da maneira de pensar do homem e a maneira de pensar de Deus. Quando eu tenho fé nesse Deus que pensa gigantemente maior do que eu, é pouco. Que palavra que a gente usa, meu Deus do céu? Esse Deus que conhece tudo a meu respeito e que escreveu todos os dias da minha vida antes que qualquer um deles existisse. Esse Deus que já deixou claro: sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Como é que eu faço para acreditar de outra forma que não seja o Deus que está no controle de todas as coisas, sabe de todas as coisas e está cuidando da minha vida? Você quer promessa da palavra sobre a sua vida? Não vou te trazer nada que você já não conheça. É melhor que essas próprias palavras já conhecidas ganhem mais vida na sua mente e no seu coração a partir de agora. Então receba essa palavra não mais como um lindo texto da Bíblia, mas como uma promessa de Deus para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua casa, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. É nisso que você tem que crer. O que eu acabei de te falar não é uma palavra bonita de um poeta. Isso é boca de Deus se abrindo para tratar com você. E é nisso que você tem que confiar. Sabe, a esperança que a gente tem, pelo menos, é que se são tipos, se são estágios, você pode passar do 1 para o 2, até chegar no 3. Tudo bem que você manifestou uma fé dependendo dos outros, quando você veio para conhecer Jesus, e talvez você esteja ainda nesse momento, dependendo das pessoas, é normal. Nós precisamos uns dos outros, eu precisei. Você não pode viver nisso. Você tem que crescer, de fé em fé, de glória em glória. Tem crescimento. Aí você passa para esse outro, você começa a ver coisas e a sua fé começa a ser aumentada, porque você está vendo coisas na vida dos outros e na sua própria. Mas também não é suficiente. Agora você entra na fase de cantar outras músicas. É outro tipo de música. Agora é: se Deus fizer,
Ele é Deus, se não fizer. Só pode cantar essa música quem depende só de Deus e da sua palavra. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se moverão. Aplauda o Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É assim que nós precisamos crer. Sem querer, mas tendo que fazer. Vamos encerrar lendo Romanos. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Como Deus é tremendo, como Deus é tremendo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Sabe o que é interessante, irmãos? Aqui, ó, na fé que depende do que se vê. Antes da gente ler ali, deixa eu te contar esse outro pedaço, para a gente fechar bem o 2 ali. Deixar ele bem claro para você. Um dos discípulos está olhando e está vendo Jesus pendurado na cruz. Aí ele está olhando e está falando, quer ver? Aí todo mundo fica espantado. É já que ele vai fazer alguma coisa. Olha só, quer ver? Fica olhando, vai ver. Acho que vai vir um raio do céu. Será que ele vai aprontar dessa vez? Eu já vi ele andar sobre as águas. Multiplicou pães e peixes. Vocês precisavam ver. Tremendo. Aí já que ele vai fazer alguma coisa. Olha lá. Quer ver? Vai, o corpo dele vai se transformar, vai crescer, vai ficar fortão, já, pum, vai pular aquela coroa de espinhos da cabeça dele, já, e vai saltar dali, vai pular no nosso meio aqui assim, quer ver? Já, olha, quer ver? Aí ele só viu Jesus com muito esforço levantar o rosto, tetelestai, e a cabeça caiu no peito, e Jesus morreu. O nome desse discípulo era Tomé. Ele foi embora. A Bíblia diz que Tomé sumiu. A Bíblia não dá notícia dele. Na sexta-feira da paixão, depois disso, ele sumiu. Desapareceu. Quando ele criou coragem para voltar, Jesus tinha aparecido para os discípulos e ele não estava. Aos discípulos, Tomé, você não acredita, rapaz, Jesus apareceu aqui. Conversa. Estou dizendo, ele apareceu aqui entre nós. Jesus, ele ressuscitou. Não, gente, não leva mal não, mas para eu acreditar nisso, só se eu passar a mão nas feridas dele, nas mãos, nos pés, do lado. Aí eles estão reunidos de novo no mesmo lugar. Aí Jesus chega. Você sabe que Jesus, ele não precisa botar a mão em maçaneta nenhuma, né? Ferrolho. Ele simplesmente entra. Aí quando ele aparece no meio de todos os discípulos, ele vai direto para Tomé. Ô Tomé, põe tua mão aqui. Passa aqui os teus dedos na minha ferida, nas minhas mãos, nos meus pés, aqui do lado. Veja que eu sou o mesmo. Vai. Tomé fica desconcertado. Não sabe onde botar sua cara. O vexame. Podia ter ficado sem essa. Eu podia ter acreditado. Senhor, eu creio. Você crê agora, né? Felizes são aqueles que estão lá na igreja do Evangelho Quadrangular dos Jardins, no culto da noite,
ouvindo a minha palavra, que não me viram e creram. Você está entendendo isso? Nós somos mais felizes que Tomé, que andou do lado de Jesus. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Vocês são mais felizes do que Tomé, porque ele precisou ver para crer, e vocês não me viram e creram. Jesus está aqui. Glória a Deus, e você sabe disso, por isso que você está aqui. Mas agora vamos encerrar o terceiro item, Romanos capítulo 4, versículos 18 em diante, para deixar claro para você que tipo de fé que causa admiração em Jesus. Abraão, olha a loucura dessa frase. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Como é que a gente pode entender uma coisa dessa, gente? Será que houve algum erro aqui? Escute, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Isso está mais confuso que música de Gilberto Gil. Como é que a gente entende isso? A palavra de Deus nos diz que nós só podemos entender as coisas espirituais se nós também formos espirituais. Então deixa eu te dizer o que está escrito ali. Ali tem duas esperanças. Está falando de uma esperança humana, natural, comum, ordinária. E a outra é uma sobrenatural. Todas as vezes que você vê a palavra esperança sendo usada, é mais ou menos assim, ó, alguém que olha para o vazio e diz: eu ainda tenho esperança. É uma possibilidade remota. É isso que a pessoa está querendo dizer. Como se fosse assim, uma última chance, um último fiozinho. Já percebeu? Não é assim? Não é essa a colocação? Olha, eu vou dizer, viu? Mas eu ainda tenho esperança. É sempre de uma forma de lamento. Quando você vai para a Bíblia e vai procurar o significado da palavra esperança em grego, hebraico, e o significado dela no sentido bíblico é esperança, aguardando algo que com certeza vai acontecer. Por isso que a Bíblia está dizendo dois tipos de esperança que parece que é uma batendo com a outra, dizendo: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Ele botou uma esperança para brigar com a outra. Uma coisa era a esperança que depende do que se vê, e a outra esperança é aquilo da nossa visão, aquilo que Deus prometeu. Palavra, essa é a verdadeira fé. E não para por aí. Que leitura extraordinária. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Agora escute, olha lá. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Gente, a Bíblia está sendo clara em dizer que eles não tinham possibilidade humana de que aquilo acontecesse, ou seja, de que ele fosse pai. O problema não era de um ou de outro, era dos dois. Viu que a Bíblia está dizendo? Que ele já estava sem o quê? Vitalidade. Preciso explicar e entrar em detalhes expondo o irmão Abraão? Não preciso, né? A Bíblia está deixando claro que ele estava sem vitalidade, e dizendo que Sara, olha o que diz, Sara já estava sem vigor. Irmãos, Sara, quando jovem, não pôde dar à luz porque era estéril. Imagine agora, com 90 anos de idade. Abraão com 100, ela com 90. Como é que ela ia dar à luz? Tempos atrás, quando um anjo tinha procurado Abraão para contar para ele que ele ia ser pai, ela estava atrás da cortina, ouvindo a conversa do anjo com Abraão, e a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela riu. Por quê? Porque olhava para ela mesma. Aquele momento não foi um deboche das coisas de Deus, é porque ela olhou para ela e falou assim: impossível, coitado de mim. Olha como eu estou, eu não tenho mais vigor, eu não tenho saúde aqui no meu ventre, a minha madre não foi abençoada por Deus, eu não tenho condições, ainda mais agora com 90 anos. E Abraão, eu também estou meio ruim. Só que a Bíblia diz
que apesar deles constatarem, isso que eu acho bonito, eles não deixaram de levar em conta, eles olharam tudo isso, eles perceberam tudo isso. Aí a Bíblia diz assim, ó: mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, mesmo assim. Talvez você está pensando em alguma coisa da sua vida, pensando, poxa, agora não tem mais jeito, a resposta foi negativa, a última pessoa que eu tinha para me falar alguma coisa me disse não, eu tentei mais uma vez, eu usei uma outra estratégia para resolver esse problema familiar. Por favor, diga, mesmo assim. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Entenda isso. Não duvide da promessa. Você pode duvidar da situação. A situação não tem jeito, tá tudo bem, briga com a situação, mas não briga com a promessa de Deus. A situação é irreversível, a promessa de Deus é infalível. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você fique logo em pé, senão não vou parar de pregar. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Qual é o teu sonho impossível? Quais foram as promessas que Deus já fez na sua vida? Deus já usou pessoas para me fazer cada promessa, trazer cada promessa dele, sabe, irmãos? A promessa mais poderosa que Deus fez para a minha vida, ela aconteceu na Colômbia. Na Colômbia. Me desculpe, não é fazendo nenhum charminho não, mas é algo que eu não posso compartilhar. Mas só te contar isso. Um grupo de pastores. Eu fiquei no meio da sala e todos os pastores presentes ali, e eram muitos, eles tocaram o meu corpo todinho. Toda parte do meu corpo foi tocada por aqueles homens. Cada um se abraçou com uma parte do meu corpo e ficou ali. Começaram a orar. E um deles foi usado por Deus para me trazer uma palavra que eu carrego comigo. É uma palavra que me sustenta nas horas mais difíceis que eu tenho da minha vida. Aquilo veio de Deus, aquilo não veio de homem. Então, quando você tem fé na palavra, isso lhe sustenta. A palavra nunca cai. E se eu estou firmado nela, eu também não. Quando você se firma em pessoas, pessoas caem. E quem está firmado nela, cai também. Mas quando você está firmado na palavra, pastor, como é que é isso? Comece a puxar pela memória. Daqui de cima desse altar, quantas vezes Deus falou com você que você falou assim: eita, não tem mais ninguém aqui hoje não, é? Eu vim só para o culto, foi? Você já teve essa sensação? Que não tinha mais ninguém, era só você e Deus falando com você? Foi Deus falando. Se firme nisso que Deus falou. É aí que tem que estar a sua fé. Mas está acontecendo isso, por favor, para com mais. Não existe mais para quem depende só de Deus. O mais é do homem, mas todavia, contudo, porém, é nosso. Deus não trabalha com essas palavras. Amém? Então pare para pensar, pare para refletir aí. Qual é o teu sonho? Qual é a promessa de Deus para você? Eu sei, dá nem para contar, né? Vão rir de você? Sara também não riu? Está lembrado? Você está percebendo como as coisas que aconteceram há milhares de anos se repetem hoje? Não conta não, vão rir, porque parece impossível. Não conta. Tem gente que não está preparado para ouvir os teus sonhos. E vou te dizer, não culpa ninguém não. Ninguém é obrigado a enxergar o que Deus mostrou para você. A
visão é sua, meu irmão. A visão é sua. Pegue para você isso, em nome de Jesus. Para de ficar falando para os outros. As pessoas não têm obrigação de enxergar o que você está enxergando, de acreditar no que você está acreditando. Elas não têm, não. Para de brigar com elas. Você que está errado de ficar contando. Guarda para você. E quando chegar alguém para você falar, Deus vai falar: fala para esse aí. É desse jeito, viu? Aí você fala, e aquela pessoa começa a favorecer a realização do teu sonho. Deus começa a trazer as peças assim. Começa a trazer as peças certas para o teu caminho, no nome de Jesus. Mas também, ó, começa a afastar as peças erradas do teu caminho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos pensar nisso para depois a gente orar. Você vai ouvir uma canção, mas eu não quero que você cante. Eu quero só que você fale com Deus. Coisa sua, coisa da sua vida, tá bom? Amém? Faça como você quiser. Quiser fechar os olhos, feche. Quiser ficar de olho aberto, quiser ficar olhando aqui para essas palavras, tá? Eu tenho essas últimas frases aqui para te dizer, ó. Você tem essa fé em seu DNA, a fé na palavra. Deus te deu essa condição e essa possibilidade. Use a fé que depende apenas de Deus e da sua palavra. Isso te fará um vencedor.